E aí, galera, como é que vocês estão? Firmes e fortes na nossa leitura? Leitura dos Evangelhos em 40 dias. Chegamos no 16º dia, Marcos capítulo 10, 11 e 12. Olha, hoje a gente fecha aqui Marcos 12, mais 2 dias a gente finaliza Marcos e entramos em Lucas. Em Marcos vai ser top, rapidinho. Vem comigo, firme e forte, pegue sua Bíblia, preste atenção, sem distração e vamos lá para mais um dia da leitura dos Evangelhos. Marcos capítulo 10. Depois de algum tempo, Jesus saiu de Cafarnaum na Galileia e atravessou o Rio Jordão na altura da Judéia, no sul de Israel. Como de costume, muitas pessoas se reuniram à sua volta e ele as ensinou como gostava de fazer. Alguns fariseus fizeram uma pergunta para o colocar em dificuldade: Mestre, pode o marido mandar sua esposa embora? E Jesus então perguntou: Está nas escrituras o quê? Eles responderam: O marido pode elaborar uma carta concedendo o divórcio e mandar sua esposa embora. Jesus então disse: Essa permissão foi uma exceção, porque vocês são teimosos e rebeldes demais. O projeto do Deus eterno é outro, desde a criação do homem e da mulher. Nas Escrituras, como lemos em Gênesis 2:24, está claramente expresso que no casamento o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua esposa, formando-se a partir daí um só corpo. Então que fique claro, ninguém deve separar o que Deus eterno juntou. Mais tarde, quando estavam numa casa, os apóstolos voltaram ao tema do divórcio, pedindo mais orientações. Jesus disse: Quem abandona sua esposa e se casa com outra mulher está adulterando. Do mesmo modo, a esposa que deixa o seu marido e se casa com outro homem também adultera. Mais tarde trouxeram algumas crianças a Jesus. Os adultos queriam que o mestre abençoasse seus filhos. Os apóstolos, no entanto, acharam que esses adultos estavam perturbando a missão de Jesus, mas o mestre os interrompeu. Tragam as crianças, por favor. Nunca impeçam as crianças de virem ao meu encontro. São elas que melhor recebem o evangelho da graça de Deus. Na verdade, só participa do evangelho quem recebe com a simplicidade de uma criança. Em seguida, Jesus abraçou as crianças e impôs as mãos sobre elas, e era assim que ele as abençoava. E Jesus continuou em sua viagem. Alguém foi ao seu encontro, curvou-se em sinal de respeito e perguntou: Bondoso mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que você me elogia? Por que você não põe o foco no Deus eterno? Certamente você conhece os mandamentos que ele nos legou. Não mate, não adultere, não furte, não testemunhe falsamente, não prejudique o outro, honra seu pai e sua mãe. E diante do que ouviu, o homem respondeu: Mestre, eu fico aliviado, porque eu sigo esses mandamentos desde quando eu era menino. E Jesus olhou para ele com muito amor e disse: Então, só falta você vender tudo o que tem e entregar o dinheiro para ajudar os pobres. É assim que você será salvo. Feito isso, venha me seguir. Ouvindo isso, ele deixou Jesus e foi embora, porque era milionário. Tendo o homem saído, Jesus falou aos que estavam por perto: É muito difícil uma pessoa rica aceitar o evangelho da graça de Deus. Os apóstolos estranharam as palavras de Jesus, mas ele insistiu: É mais fácil uma baleia sair pela pia do banheiro que uma pessoa rica aceitar o evangelho da graça de Deus. E confusos comentaram entre si: Desse jeito ninguém alcançará a salvação. Jesus voltou a encará-los e ensinou o seguinte: a salvação não vem de esforço humano, ela vem pela graça de Deus. Pedro esboçou uma reação: Mestre, então nada adiantou nos esforçarmos, deixando tudo para trás, nossos bens, nossos familiares, para te seguir? E Jesus voltou a ensinar: Todos os que para me seguir deixaram suas famílias e suas coisas, tendo sido perseguidos por isso, serão bem recompensados aqui nessa terra pelo que perderam, e ainda viverão para sempre na eternidade. Eu quero, porém, que vocês saibam que a ordem da fila de entrada no céu é diferente. Aqueles que pensam que serão recebidos em primeiro lugar entrarão por último, e aqueles que aqui são postos no final entrarão lá na frente de todos. Jesus viajou rumo a Jerusalém, edificado numa cidade montanhosa. Ele ia à frente dos apóstolos, que não escondiam suas preocupações. Jesus voltou a chamar os 12 para uma conversa reservada e passou a informar sobre as situações que viveriam proximamente.
Vocês sabem que estamos subindo para Jerusalém. Lá serei preso pelos principais sacerdotes e pelos teólogos. Eles me condenarão à morte e me entregarão para ser executado. Vão zombar de mim, insultar-me, cuspir em mim, bater em mim, me matar, mas no terceiro dia eu ressuscitarei. Ainda durante a viagem para Jerusalém, os apóstolos Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos te fazer um pedido e esperamos que nos atendas. E Jesus respondeu: Diga-nos o que querem de mim. Esses dois apóstolos disseram: Queremos que nos dês o privilégio de sermos seus assessores mais próximos, de modo que todos os assuntos passem antes por nós. E Jesus respondeu: Vocês não têm a menor ideia do que estão me pedindo. Eu pergunto: Vocês serão capazes de sofrer comigo o que eu sofrerei? Os dois responderam: É claro que poderemos. Jesus disse então: Certamente vocês irão sofrer. Agora, quanto a terem privilégio, isso não é comigo. Isso é tipo de decisão que pertence ao Pai Eterno, segundo o propósito dele. Os outros 10 apóstolos ficaram indignados com Tiago e João. Jesus, no entanto, chamou todos para mais perto e ensinou o seguinte: Como vocês sabem, os dirigentes das nações dominam com mão de ferro as suas populações. No entanto, vocês não as imitarão. Pelo contrário, quem quiser ser reconhecido deve trabalhar incansavelmente em favor dos outros. Quem lidera os outros deve cuidar dos outros. Sejam meus imitadores. Eu não estou aqui para receber honras, mas para servir. É por esse motivo que entregarei a minha vida para que muitos sejam salvos. A comitiva de Jesus seguiu viagem rumo a Jerusalém e chegaram a Jericó, distante uns 30 quilômetros. Quando Jesus e seus companheiros estavam em Jericó, eram seguidos por muita gente. Um morador da cidade começou a gritar. Era um cego e seu nome era Bartimeu. Seu pai se chamava Timeu. Ele era morador de rua que vivia das esmolas que recebia. Ele estava na margem da estrada para Jerusalém e ele percebeu pelo barulho que Jesus, conhecido como sendo da cidade de Nazaré, estava passando perto do lugar que ele mendigava. Bartimeu então gritou: Tem compaixão de nós! Sabemos que tu és o Cristo, enviado por Deus. Incomodadas, muitas pessoas mandavam o cego se calar, mas ele gritava ainda mais: Jesus, tem compaixão de mim! Ouvindo o cego, Jesus parou e determinou: Tragam o cego até nós. Eles foram até o cego Bartimeu e disseram: Chegou o seu dia de sorte. Venham conosco, porque o mestre pediu para chamar você. Imediatamente Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se rápido e foi ao encontro de Jesus, que o recebeu e perguntou: O que você quer de mim? Bartimeu respondeu: Mestre, eu quero voltar a enxergar. E Jesus disse: Então, está resolvido? Veja, por causa da sua fé, você agora enxerga física e espiritualmente. E na mesma hora, Bartimeu voltou a enxergar e seguiu viagem com a comitiva de Jesus. Agora vamos lá, Marcos capítulo 11. Jerusalém, domingo, 29 de março. Estamos aí agora para a última semana de Jesus. Preparativos para a entrada dele em Jerusalém. Ao se aproximarem de Betânia, do oeste, Betfagé, Jesus e seus apóstolos chegaram ao Monte das Oliveiras, que fica bem perto de Jerusalém. E Jesus chamou 2 deles e pediu: Eu preciso que vocês entrem em Betfagé e lá encontrarão um jumentinho que nunca foi montado. Ele estará amarrado num poste. Desamarrem o animal e o tragam para mim. Se por acaso alguém perguntar: Por que vocês estão fazendo isso? Respondam: O nosso mestre precisa dele e logo o devolverá. Os 2 apóstolos foram até a cidade e encontraram um jumentinho amarrado na rua, em frente ao portão de uma casa. Quando desamarravam, apareceram umas pessoas que o questionavam: Ei, o que você está fazendo? Por que estão soltando o jumentinho que não é de vocês? Os apóstolos responderam como tinham sido orientados e foi tudo resolvido. Eles levaram o jumentinho até Jesus, depois selaram o animal com roupas que usavam. Jesus montou sobre o animal e seguiu rumo a Jerusalém. Ao vê-lo, muitas pessoas atapetaram o caminho das ruas com as suas próprias roupas. Outras fizeram o mesmo com ramos que arrancavam do mato. E todos o seguiam e cantavam: Viva! 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 Bendito seja o que vem em nome do Deus eterno. Bendito seja um novo tempo tão glorioso como o do rei Davi. A quem tanto amamos, viva, 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 agora e para todo sempre. Jerusalém, segunda-feira, dia 30 de março. E Jesus prosseguiu a sua viagem.
E no dia seguinte entrou no templo de Jerusalém. Ali permaneceu por algum tempo, observando detalhadamente tudo o que acontecia. E como ficou tarde, seguiu para Betânia do oeste, acompanhado de seus 12 apóstolos. Saindo de Betânia, a caminho novamente de Jerusalém, Jesus ficou com fome. E como observou que havia à frente uma figueira frondosa, foi até lá para ver se tinha figos. Era final de março e os figos deviam estar maduros na colheita em junho. Quando chegou perto, verificou que só tinha folhagem. Não era mesmo o tempo de figos. E Jesus disse à figueira: "Você será estéril para sempre e nunca mais dará figos." Os apóstolos guardaram bem o que ouviram. Eles depois voltariam a esse assunto. Terça-feira. Tendo entrado na área do templo, Jesus mandou que saíssem dali os comerciantes. Havia bancadas onde moedas estrangeiras eram trocadas, bem como balcões onde pombos para os sacrifícios eram vendidos. Jesus derrubou as bancadas do câmbio e os balcões de venda dos pombos. Além disso, proibiu que os comerciantes transportassem suas mercadorias pela área do templo. Em seguida, Jesus ensinou o que está escrito nas Escrituras sobre o templo. O profeta Isaías e Jeremias escreveram: "O meu templo será uma casa de oração. No entanto, vocês o transformaram num lugar onde os ladrões agem à luz do dia." Os sacerdotes principais e os teólogos ouviram o que Jesus disse e imaginavam como poderiam matá-lo. No entanto, eles tinham medo de que poderia acontecer, porque os moradores da cidade estavam cada vez mais deslumbrados com os ensinos de Jesus. De tarde, Jesus e os apóstolos deixaram Jerusalém. Jesus e os apóstolos passaram pela figueira de novo. Os apóstolos notaram que ela estava seca desde a raiz. Pedro se lembrou das palavras de Jesus sobre aquela árvore e disse: "Mestre, olha como é que está aquela figueira frondosa que ontem castigaste. Ela ficou toda seca, exatamente como disseste." Jesus disse: "Vocês estão admirados com a figueira que se secou tão depressa? Não seja como essa figueira, que parecia ter figo, mas não tinha. Tenham fé verdadeira e não fé superficial. Se vocês tiverem fé verdadeira, vocês serão capazes de fazer mais do que eu fiz. Vocês poderão fazer com que todos os obstáculos sejam desfeitos. Na verdade, se orarem, crendo no Deus eterno, pode fazer, vocês receberão o que pedirem. Quando estiverem orando e se lembrarem que guardam mágoa de alguém, pratiquem o perdão. Quando vocês perdoam, o Pai eterno de vocês os perdoa. Agora, se vocês não perdoam, o Pai eterno de vocês também não as perdoa." E eles prosseguiram e entraram de novo em Jerusalém. Jesus passeava pelo templo quando foi abordado pelos sacerdotes mais importantes, pelos teólogos e por outros dirigentes religiosos. E eles perguntaram: "Como ousas fazer o que fazes? Quem te autorizou a fazer essas coisas?" Jesus respondeu: "Combinemos o seguinte, eu irei fazer uma pergunta. Se vocês me responderem, eu responderei ao questionamento que acabaram de me fazer. E digam-me então, quando João Batista batizava, ele agia por conta própria ou a serviço do Deus eterno?" E eles começaram a se discutir entre si. Um deles chegou a falar: "Estamos com dificuldade. Se dissermos que João Batista estava a serviço do Deus eterno, Jesus poderá nos perguntar: então por que vocês não creram nele?" Outro acrescentou: "É verdade." Foi quando alguém ponderou: "Mas se dissermos que João Batista agiu por conta própria, ficaremos mal com o povo, o que acha que ele era um grande profeta." E por fim os religiosos se voltaram para Jesus e responderam: "Nós não temos nenhuma resposta para a sua pergunta." Jesus, por sua vez, disse: "Do mesmo modo, não lhe responderei, não lhes direi quem me autorizou a fazer o que eu faço." Chegamos em Marcos, capítulo 12. As histórias de Jesus. Primeira história: o fazendeiro e os meeiros. Algum tempo depois, Jesus contou uma história, ou uma parábola. Era uma vez um fazendeiro que tinha muitas propriedades. Numa delas formou um vinhedo e ele foi cuidadoso, cercou a área, preparou o tanque onde as uvas foram prensadas, levantou uma torre e entregou o vinhedo aos meeiros, que eram agricultores que trabalhavam por um percentual da colheita. Tudo preparado e acertado, o fazendeiro viajou. No tempo da colheita, ele retornou e enviou 3 funcionários para pegar a parte que lhe cabia. No entanto, os meeiros agarraram os enviados, espancando, matando o outro e apedrejando o terceiro. Sabendo disso, o proprietário enviou uma nova delegação, só que agora com mais funcionários. Aconteceu a mesma coisa e todos foram mortos. Sobrou apenas o próprio filho, seu único filho, seu querido filho, e ele perguntou, imaginando: "Será? Certamente eles respeitarão meu filho."
O proprietário enviou seu próprio filho ao vinhedo. Ele achava que os meeiros respeitariam seu filho e pagariam o que lhe deviam, mas não foi o que aconteceu. Os meeiros disseram uns aos outros: Opa! Chegou o herdeiro dessa terra. Vamos pegá-lo e matá-lo. Assim, ficamos com a herança dele para nós. E foi assim que eles fizeram. Pegaram o rapaz, levaram para o mato, mataram e esconderam o pescoço. Então Jesus perguntou: O que fará o proprietário? Alguém da delegação de religiosos respondeu: Certamente ele matará os meeiros e entregará o vinhedo para outros cuidarem com propriedade. E Jesus foi direto ao ponto. Sabe qual é o problema de vocês? É que vocês ignoram o que está nas Escrituras. Foi dado ao rejeitado que veio para todos a salvação. O Deus eterno fez isso com a maior maravilha de suas mãos. Tendo ouvido essa história, os dirigentes religiosos procuraram prender Jesus. E eles entenderam que para Jesus estavam agindo como meeiros da história. No entanto, nada fizeram naquele momento com medo da reação popular. Os dirigentes religiosos enviaram alguns fariseus e apoiadores de Herodes Antipas para ver se pegavam Jesus em alguma contradição. Eles disseram: Mestre, temos apreciado os seus ensinos, temos visto que da sua boca só sai a verdade, e notamos ainda que você não segue opiniões humanas, porque só prega a verdade que está nas Escrituras Sagradas. Nós, como judeus, devemos pagar o imposto exigido pelo imperador romano, sim ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e perguntou: Parem de me provocar. Tragam a moeda com quem paga o imposto ao imperador, para eu ver. Quando a trouxeram, entregaram a Jesus e ele falou: Qual é a imagem que estão nela, na moeda? É do imperador, respondeu ele. Jesus então disse: Entreguem ao imperador o que é do imperador, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram impressionados com a resposta. Naquele mesmo dia, alguns saduceus se aproximaram de Jesus e eles não aceitavam a ideia da ressurreição e por isso perguntaram: Mestre, lemos em Deuteronômio 25 o seguinte ensino: se um marido morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve casar-se com a cunhada viúva, a fim de gerar descendentes que sejam herdeiros do falecido. Só que nós estamos com um problema. Sabemos de uma família que havia 7 irmãos. O mais velho morreu, era casado, mas não deixou filhos. Sua esposa se casou, logicamente com o irmão mais velho do conhecido. O mesmo aconteceu com o segundo irmão, que morreu sem deixar filhos. A história se repetiu com todos os irmãos, até morrerem todos. E por fim, a mulher também morreu. A nossa pergunta é o seguinte: quando acontecer a ressurreição, a mulher será a esposa de qual dos 7 irmãos, já que todos se casaram com ela? Jesus respondeu: A verdade por detrás dessa história é que vocês não conhecem de fato as Escrituras nem o poder do Deus eterno. Se lessem, saberiam que ressuscitados não se casam nem se preocupam com essas coisas, porque são anjos do céu. E Jesus acrescentou: Quanto à ressurreição, leiam o que Deus eterno disse em Êxodo 3:6. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Em outras palavras, o Deus eterno não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Esses patriarcas estavam vivos com ele agora no céu. O entendimento de vocês sobre a ressurreição está totalmente errado. Um dos teólogos que tinha ouvido a resposta de Jesus aos saduceus aproximou mais perto e falou: Mestre, qual é o maior dos mandamentos? Jesus respondeu: Tu começas com o principal, que está em Deuteronômio 6, 4 e 6, que escute ao Israel: o Deus eterno é o único Deus. Assim ame intensamente o Deus eterno e todo o seu ser, com dedicação, entendimento e convicção. Depois vem o segundo, Levítico. Ame o seu próximo como a si mesmo. Estes são os mandamentos mais importantes. O teólogo comentou: Gostei, mestre. Eu gostei de ouvir você dizer que o Deus eterno é único e que não há outro maior que ele. Por isso, amá-lo com dedicação, entendimento, convicção é mais importante do que entregar grandes ofertas na igreja. Jesus disse: Parabéns, você está bem perto de entender o que é o Evangelho da Graça de Deus. Depois dessas conversas, ninguém mais teve coragem de fazer qualquer pergunta a Jesus. Num outro momento, em que estava no templo de Jerusalém, Jesus ensinou o seguinte: Por que os teólogos ensinam que Cristo é o filho de Davi? Pergunto isso porque o próprio Davi, inspirado pelo Espírito Santo, declarou: O Eterno disse ao ungido, o Cristo: Sente-se ao meu lado até que derrote todos os seus inimigos. Salmo 110, verso 1. Jesus então perguntou: Ora,
Se Davi considera que Cristo é Deus, ou como pode ele ser filho de Davi? É impossível, porque Deus é eterno, não o que acontece com Davi, por isso não é apenas descendente do rei, mas é eternamente Deus também. As pessoas continuam ouvindo por muito prazer e os ensinos de Jesus. Eles entenderam que Jesus estava apresentando como Cristo, que então disseram os profetas que descendia de Davi. E Jesus então complementou: cuidado com os teólogos, eles gostam de se exibir com suas roupas solenes, gostam de serem capados, gostam de lugares e roupas de destaque, gostam de serem aplaudidos, sentem nos lugares de destaque dos templos, gostam de aplausos, sentem-se no lugar de destaque nos templos, ficaram ao lado do anfitrião nas festas. Eles usavam o conhecimento que imaginavam ter para explorar as viúvas, sempre usando pomposamente o nome de Deus eterno. E eles pagarão muito caro por essa maldade. Ainda no templo, Jesus sentou perto da caixa de ofertas, conhecida como gasofilácio. Ele ofertava com as pessoas, levaram suas contribuições. Jesus viu que os ricos depositavam grandes quantias. E ele viu também que uma viúva, conhecida por sua pobreza, caminhou até o gasofilácio e depositou apenas 2 moedinhas de bronze que valiam muito ouro. E Jesus então perguntou aos apóstolos: para mim, essa viúva pobre deu a maior oferta do dia. Todos os ofertantes deram oferta, mas ela, em sua pobreza, deu tudo que tinha. Ficamos sem nada até para comer. E assim fechamos Mateus capítulo 12. Amanhã, 17º dia, vamos pegar Mateus 13 e 14 e depois a gente fecha Marcos. Falei Mateus, mas é Marcos 13 e 14, depois fecharemos com Marcos 15 e 16. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de orar, entregar sua vida ao Senhor, Ele dê discernimento para entender a palavra do Senhor. Deus te abençoe, ótimo dia, ótima noite, ótima tarde, que fiquem todos com Deus e até lá.